Conseguem me ouvir agora? Chris, consegues me ouvir? Ok, perfeito. A internet da Etiópia está um bobo. Vamos. Ok. Jesus! Estamos à espera da Vani que ela se conecte. Desculpem aí pela falha, não sei o que se passa com a internet. Já foi embora a luz hoje 3 vezes. Então, olha, estamos a fazer o máximo que podemos. Olha, para quem também quer aparecer nos nossos lives, que mandem mensagem para o Santola Nation. Nós os contactaremos para participarem no live, porque nem todos estão aqui, nos contactaram. Nós sim também os contactamos e também algumas pessoas também contactaram a página. Então, se querem aparecer no live, que nos mandem uma mensagem. Vani, eu já te coloquei, mas só que está aqui a dizer que estamos em espera. Olá! Oi, já te ouço. Ok, perfeito, vamos lá. Falávamos da psicologia em São Tomé e Príncipe, não é? Em Santo Meio Príncipe, exato. Sim. Exato. E como eu estava a dizer, pronto, não há muita procura, não é? Nesse tipo de ajuda. Então, o trabalho que é feito ali é mais a nível da violência doméstica, não é? Que também é um dos casos que aumentou muito durante a pandemia. E que torna-se bem mais difícil de chegar às pessoas, não é? Daí dos vizinhos terem um papel super importante nessa que a maior parte das vítimas não tem essa coragem, não é? De procurar ajuda. Então os vizinhos, como a fonte, não é? A fonte da ajuda mais próxima, têm realmente ter uma atitude de denunciar, não é? De procurar ajuda, de realmente ter uma atitude face a esses tipos de situações, não é? E em Santo Tomé, infelizmente, a violência doméstica é um dos casos mais preocupantes e o alcoolismo também. Então, a psicologia atua mais nesta área, na violência doméstica e no alcoolismo. Mediante a pandemia, acredito que eles não tenham grande coisa a fazer. Pelo menos eu não vi nada sobre psicologia ou ação dos psicólogos neste momento da pandemia em Santo Tomé. Sim, olha, uma questão relacionada com isso é dizer que também eu acho que os psicólogos em São Tomé e Príncipe não são tão acessíveis. Porque muitas vezes vais com um problema e te dizem, não, estás com falta de homem, por exemplo, não é? A sério? Não, eu não tinha essa noção. Já me Não tinha aconteceu essa noção. Estava a sentir mal e disseram, vamos a um psicólogo. E a doutora, não vou falar cá os nomes, me disse, não, estás com falta de homem. Mas foi mesmo em Santo Tomé? Em São Tomé e Príncipe, em 2006. Estás com falta de homem, precisas de dormir com alguém, vais sentir melhor. Então, é aquela descredibilidade que os médicos, os psicólogos passam e as pessoas têm aquele medo, aquele receio de procurar ajuda psicóloga porque têm medo das respostas que vão acontecendo, sabes? Realmente. Eu acho que a palavra profissional envolve muito a parte humana, não é? As pessoas hoje em dia esquecem essa parte, essa humanidade. Quando nós estamos a trabalhar com pessoas, não é? Que é esse o nosso veículo de trabalho. São as pessoas. Nós estamos a trabalhar para as pessoas. Nós temos que ter uma maior sensibilidade, uma maior preocupação. Acredito que a pessoa que te tenha atendido provavelmente já deve estar um bocadinho seca por dentro, não é? Se a pessoa chega ao ponto de procurar ajuda e dizer, olha, eu preciso de ajuda, estou-me a sentir assim, sinto isso assim, não estou bem, e a pessoa dá este tipo de respostas, realmente deve estar muito seca por dentro, para não ter a sensibilidade de realmente avaliar
e ver quais são qual é a origem do problema da pessoa, não é? Sim, Realmente sim. em Santo Tomé a postura dos psicólogos, não sei, eu não sei como é que é, eu não vivenciei não vivenciei algo, não vivenciei esse tipo de postura com eles. Eu só conheço um psicólogo em Santo Tomé e é aquele com quem eu tenho contacto e parece-me ser uma pessoa maravilhosa e fala-me das suas experiências, embora não tenha muitas, não é? Mas enfim, realmente é preciso ter o cuidado de lidar com as pessoas. E não só em Santo Tomé, não é? Vê-se aqui também. Vê-se aqui Sim, também que é uma discussão que têm a nível da psicologia, que é humanizar um pouco mais, ter mais sensibilidade com as pessoas, validar a emoção das pessoas, não é? Os sentimentos das pessoas. pois. E é Sim, mau, eu olha, peço desculpas se tu tiveste esse tipo de situação, não é que é mau, não é? Uma sim, pessoa está em sofrimento, claro que não vai querer estar a ouvir este tipo de comentários, não é? detalhes. E a questão é que quando tu és mais nova, né? Uma fase antes da fase adulta, tu acreditas, sabe? Tu fazes assim, mas será que é verdade? Exato, exato, exato. É uma... Não só as crianças, não é? Provavelmente os teus pais ou familiares também acreditam, não é? Nesse tipo de Sim, situações. Nós temos crenças diferentes em Santo Tomé, não é? Nós acreditamos que a origem do problema não seja tão intrínseca, não é? Seja algo mais do exterior, seja algo banal, não é? uhum. Então, acaba por ter essa desvalorização realmente do sentimento das pessoas, né? Então, se o médico acaba por dizer que não é nada, que é falta de homem, como tu acabaste de dizer, os familiares, os amigos vão acabar por pensar o mesmo, não é? Claro, claro. Mas Inclusive olha, tu mesma. sim, sim, olha que o bom disso tudo é que eu, infelizmente, já passei por muitas histórias em São Tomé e Príncipe, os nossos médicos, já passei por coisas estranhas, que são Uhum, engraçadas, mas que é um alerta também para a saúde nacional. Mas, uhum, infelizmente, a minha mãe faz parte do sistema de saúde e ela uhum. realmente, ela sorriu. Ela disse, essa doutora aqui está maluca, vamos embora. Então, é para dizer que se os teus pais não têm um conhecimento realmente da saúde, não é? Da terminologia Exatamente. da saúde, tu acreditas nisso. Por isso é aquela. Os médicos são, nesse momento, realmente, com o Covid, são a chave da informação. Se passar uma informação errada, as pessoas também vão praticar coisas erradas. Exatamente, exatamente. E Pois. eu acho que em Santo Tomé, acho que realmente o problema tem a ver com o pouco tempo de estudo Uhum. das pessoas, não é? A formação para muito por ali pela licenciatura. E eu acho que o adequado seria explorar mais, fazer mais especializações, fazer um Sim, mestrado, doutorado, porque afinal de contas é uma área que precisa estar sempre a atualizar. Então acho que o problema mesmo dos profissionais de saúde em Santo Tomé é isso, não é? A falta de atualização, a falta do constante estudo, não é? Eu sim, acho que é realmente este o problema. sim. E olha que alguém aqui comentou, o Chris, não sei se consegues ver, ele diz só que. Eu vou colocar aqui embaixo que é para tu veres. Que Sim, estamos, onda. não é o Chris, perdão, é o Cícero, que Hum, tocamos um tema muito, muito importante que afeta todo mundo e que temos que mudar essa mentalidade das pessoas que temos hoje em uhum, dia, com certa psicologia. Ah, Vani, uma outra questão também relacionada também com São Tomé e Príncipe, talvez também com Portugal, porque estás em Portugal. Ah, uhum. Como é que tu vês, principalmente em Portugal, a mudança do estado de emergência para o estado de calamidade, que foi mudado há bem poucos dias, não é? Acho que quase uma semana, se eu não me engano, uma semana. Uhum, Como é uhum. que esse trânsito, em termos de psicologia, não é? Da população, dessa crise mental, como é que as pessoas vão realmente reacionar
essa mudança, talvez tão breve, não sei, talvez tão tarde, ao Uhum. sistema de saúde mental? Pronto. As pessoas tiveram que se adaptar primeiro ao estado, não é, de emergência, não é? Como é que se diz? Ao primeiro estado da fase inicial, não é? Que era o confinamento. Tiveram que Uhum. se readaptar, não é? Fazer essa tal separação de papéis, porque nós temos papéis sociais no qual nós papéis sociais que adotamos durante o dia, não é? E essa separação destes papéis fez também parte do processo de adaptação no confinamento, não é? O papel de mãe, o papel de mãe, pai, o papel de trabalhador, não é? Ou de filho, ou de sobrinho. Então, essa separação de papéis já teve que ser adaptada no momento do. Eu perdi-te, Nuna. Não, eu falo a transição. Ui, perdão. Peraí. Estás-me a ver? Sim, estou-te a ver. Sim, como estava a dizer, a pessoa já teve que se adaptar primeiro a esta fase de confinamento e agora readaptar-se, não é? A transição para o estado de calamidade foi outra Uhum. coisa, não é? É voltar ao trabalho, não é? Ao trabalho presencial, né? Porque muita gente experienciou o teletrabalho, que por si só, né? Já trouxe um monte de opiniões divergentes, não é? Há quem gostou, há quem não gostou, há quem reclamou da falta de apoio por parte dos representantes, não é? Da empresa. E há outros que realmente disseram que funciona e preferiam realmente continuar a trabalhar desta forma. Então, voltar a este trabalho presencial no meio a uma pandemia que muitas vezes as pessoas tinham essa tal preocupação, então eu vou começar a trabalhar e se eu me infectar, o que é que eu posso fazer, não é? E se eu voltar para casa, vou infectar os meus familiares? Então um círculo de preocupações, não é? Em volta Uhum. disso tudo, à volta ao trabalho, à volta à rotina diária que tinham, não é? Há Uhum. muito aumento de ansiedade e stress neste momento, não é? Sim. E tu no início falaste de que realmente temos, como psicóloga, e bem, quase psicóloga, não é? Quase psicóloga, ainda não. Os psicólogos têm aquele desafio atualmente, devido ao distanciamento, ao isolamento, de levar, não é, ou consultar alguém. Se realmente estamos a ver um aumento de ansiedade e depressão nas pessoas com o Covid, como um psicólogo pode levar o atendimento a tal pessoa, já que falamos de uma coisa mais física, não é? E não podemos ter acesso a essa parte tão... Exato, Como... exato. Eles criaram realmente algo que já deviam ter criado há mais tempo, não é? Que é a linha de apoio psicológico da CNS 24. É o mesmo número do apoio normal, mas depois há uma opção que passa para a psicologia. Falas de quê? Falas de São Tomé e Príncipe ou falas de Não, Portugal? de Portugal, de Ok. Portugal. Uhum. Tanto mas se tivesse era muito bom, mas não tem. Pois, De Portugal. Então, esta foi uma forma que eles encontraram de estar mais perto das pessoas poderem chegar até eles. Há uma rede de apoio também em hospitais e centros de saúde, não é? Para poderem ter acesso a esse tipo de ajuda psicológica, embora não seja presencial, mas há casos excepcionais em que realmente é necessário que seja presencial e neste tipo de situações eles seguem um plano de contingência que a Ordem dos Psicólogos adaptou, não é? Para poderem realmente dar esse apoio. Mas a maior parte do apoio é dado por telefone, por redes sociais, bem mais difícil, mas resulta de alguma forma, não é? Porque, como eu tinha dito, o trabalho do psicólogo é muito mais
É muito mais presencial, é muito mais de olhar, de analisar o todo, não é? E não estando presente é realmente um pouco mais difícil. Há que fazer técnicas de tom de voz, de pausas e silêncios para as pessoas poderem realmente sentir essa empatia à distância, não é? Distância. E já agora, sabes se existe algum tipo de método, não sei, alguma técnica, estratégia que se adotou em São Tomé, parecida com essas, não sei, outro tipo, para ajudar Não essas pessoas tenho, realmente? não tenho conhecimento nenhum acerca de técnicas ou planos de contingência que tenham adotado em Santo Tomé. Que acho que também se tivessem já teriam divulgado. Acho que se tivessem já teriam divulgado. Se não divulgaram nada até agora, provavelmente não há ação nesta área em Santo Tomé nesse momento. É mesmo, é mesmo. Alguém pergunta aqui o que te levou a estudar psicologia. Bem, o que me levou a estudar psicologia foi circunstâncias da vida, porque eu saí de Santo Tomé para estudar gestão de recursos humanos. Cheguei aqui, fiz o primeiro ano e por ter muito poucos alunos na turma, decidiram fechar o curso, não é? Fechar o curso. Então eu tive que escolher outra coisa. E realmente quem me ajudou a escolher foi até a senhora da secretaria, que Deus esteja a protegê-la, porque realmente deu-me esta luz, né? Deu-me esta luz e disse, olha, podias ir para a psicologia que eu acho que tem muito a ver contigo. E eu disse, bem, vou experimentar. E a partir da primeira aula eu realmente vi que é mesmo algo que tem a ver comigo. Eu sou muito direcionada às pessoas, então tem tudo a ver comigo. Apaixonei-me pela psicologia. Inicialmente foi mais com o objetivo de conhecer-me a mim mesma, não é? Tentar perceber porque dos meus pensamentos, emoções, atitudes. E depois foi mais o interesse pelas pessoas, não é? Porque nós começamos assim, queremos saber de nós e depois nós queremos saber das pessoas. Então, apaixonei-me pela psicologia assim, por circunstâncias da vida. Não foi uma escolha direta, mas caí lá e gostei. Muito bom. Olha, a pergunta da Ana Paula, não essa está aqui embaixo, mas uma outra que é relacionada com o que tu já falaste. Se voltasses atrás, escolherias psicologia como a primeira opção ou não? Olha, agora, depois desse percurso todo, sim, seria a minha primeira opção, com certeza. Certeza. Muito bem, muito bem. E olha, algum livro que recomendas para que as pessoas leiam nessa fase de confinamento, que seja de fácil leitura e fácil acesso, como diz a Ana Paula? Que tem a ver com psicologia, tem um livro muito bom que é o Animal Social. Não sei se já ouviram falar. Eu não conheço. Vou escrever. Por acaso também não estou a ver quem é o autor, mas tem o Animal Social que é muito bom, faz-nos refletir imenso acerca das nossas atitudes no contexto social, não é? E acho que até posso sugerir mais um. Eu vou apontando aqui. Vani? Sim, eu estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Pronto. Eu não ouvi Deixa-me se só ver Deixa-me só ver se consigo encontrar o autor do animal. Não te preocupes, o Carlos vai procurar, ou o Chris. Carlos ou Chris, procurem por favor o nome do Autor do animal social é Eliot. Eliot. Ok. Se calhar se colocarem Eliot, depois o animal social já conseguem encontrar. O outro livro seria
é o poder dos hábitos, não é? Uhum. Poder dos hábitos, Ok. que acho que também é Charles, eu não sei pronunciar o nome, Vamos colocar Charles, né? é Charles. Charles, Yeah. exato. Ok. Tá bom, perfeito. Obrigada pelas recomendações. Hum, Voltando à questão dos médicos em São Tomé e Príncipe, que eu acho que é um tema uhum, que eu adoro falar, porque por causa das minhas experiências malucas, que eu já passei por tudo. uhum. Nesse momento do Covid, a psicologia, como nós dissemos, tem um papel importantíssimo para resolver esses problemas que vão surgindo. Eu sei que, por exemplo, em Brasil, por exemplo, 50% da população já busca um psicólogo como referência nesses últimos 2 meses. São Tomé e Príncipe não temos tanta aderência, infelizmente. Pois não. Mas como é que o sistema de saúde pode reverter essa situação e fazer com que mais pessoas adiram ao sistema, não é? A consultar um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, não sei, depende do problema. Campanhas de sensibilização, eu não vejo outra forma a não ser campanhas de sensibilização, falar mais sobre o assunto, ter mais debates como esses que nós estamos a ter agora, ter debates televisivos, não é? A falar sobre psicologia. Realmente, ter este tipo de conversa é a forma mais fácil das pessoas tentarem entender de que não é brincadeira, não é frescura, que realmente existem problemas psicológicos que afetam a vivência da pessoa. Então, realmente é isso, são palestras, são debates sobre o assunto que vão fazer chegar às pessoas, não é? Que hoje em dia, procurar conhecimento, eu acho que é fácil, mas já não há tanto interesse em procurar conhecimento, não é? As pessoas estão mais ocupadas com TikToks, Instagram, né? As Coisas mídias. que estão em alta agora, que estão na moda, não é? Então procurar por esses tipos de temas é bem mais complicado. Então, o sistema de saúde em Santo Tomé devia mesmo, sei lá, optar por campanhas de sensibilização ou mais debates sobre o assunto para realmente tentar desconstruir, não é, esse preconceito que as pessoas têm em relação à psicologia. Sim. Olha, falando um bocadinho mais do meu caso, eu não consigo ter uma. Bem, até um certo momento da minha vida, eu não consegui ter uma imagem boa de um psicólogo. Até eu realmente sair de São Tomé e Príncipe, ver um psicólogo durante mais ou menos 2 anos. E foi aí que eu descobri. Alô? Consegues me Eu estou a ouvir? ouvir, concordo. Nuna? Conseguem me ouvir? Vani? Olá, Agora sim, estamos de agora volta. sim, agora sim. Uhum. Eu ia dizendo que, por exemplo, falando um bocadinho mais do meu caso, por exemplo, quando eu só tive uma boa imagem do psicólogo, até... Alô? Eu estou a ouvir, Nuna. Eu estou te vendo. Consegues me ouvir? A tua imagem está meio parada, mas eu consigo ouvir. Já estou. Está melhor? Agora está melhor, sim. Ok. Eu vou seguir então. Eu dizia que eu só tive uma boa imagem do psicólogo, do trabalho de um psicólogo, depois de sair de São Tomé e Príncipe e visto um psicólogo fora de São Tomé e Príncipe, que me passou uma imagem muito boa. Porque, como eu dizia antes, mesmo talvez com campanhas de civilizações, não é? As pessoas não vão ter aquela boa imagem do sistema de psicologia, como eu disse, Uhum. pelo tratamento que recebem também do hospital. Isso é um problema muito grave. Falamos de formações e tudo isso, mas como fazer com que essas campanhas de sensibilização cheguem até as pessoas de uma forma mais concreta e mais leve?
Não é só fazer uma campanha, mas eu acho que temos que ter estratégias mais, talvez, visuais, não é? Para sensibilizar e levar o tema às pessoas. Porque eu não ia estar convencida, sabes o que eu Exatamente. estou a dizer? Eu não ia estar convencida. Eu, tipo, Exato. eu não vou voltar a ser médico maluco. É isso. Qual é a Exatamente. metodologia que devemos utilizar nessas campanhas de sensibilização ou debates? Realmente optar pela presença era ótimo, não é? Estar realmente com as pessoas cara a cara, falar sobre o assunto, dar exemplos, não é? Era ótimo, mas neste momento de pandemia é realmente complicado, não tem como chegar à pessoa e passar esse tipo de informação, fazer a pessoa sentir realmente o que é psicologia ou transmitir essa confiança dos profissionais sem estar presente, não é? É realmente muito difícil. Mas quando realmente esta fase passar, eu acho que a campanha deveria ser muito mais humana, né? Muito mais presencial, muito mais de toques, muito mais natural, muito mais de partilhas, não é? Que acho que é isso, a pessoa ganha confiança do profissional quando o profissional se coloca numa posição mais ou menos, não diria igual, né? Mas mais, mais Humano. próxima, mais Uhum. próxima da pessoa, não é? Então aí realmente a confiança aumenta, não é? E a partir daí acho que pode haver muito mais procura nesse tipo de ajuda, não é? De ajuda, claro, claro. Porque eu realmente espero que façam uma campanha muito visual, muito humana, muito próxima, para que eu possa realmente levar o meu filho e não ter a mesma Não é experiência a do que ser eu consulta. tive. Exato, exato, Exatamente. exato. E Exato, que a é porque Ana, as pessoas também têm essa visão dos profissionais, não é? Como alguém que está no patamar muito acima, não é? Que tem uma sim, certa arrogância, que não têm a capacidade de se aproximar das pessoas e confiança ganha-se assim, não é? Quando se está no mesmo patamar. no mesmo patamar. Pois, pois. Entendo muito bem. E já agora a Ana Paula diz aqui, se já pensaste em usar a tua plataforma digital para sensibilizar as pessoas sobre a importância da psicologia. Tenho tentado, às vezes partilho alguns temas importantes e tenho também direcionado as pessoas à página da Ordem dos Psicólogos, que eles têm ali muita informação, Uhum, principalmente nessa época de Covid-19, não é? Eles têm uhum, lançado muitos documentos que têm a ver com recomendações, não é? De como se estratégias de como que podem adotar neste momento, não é? Realmente têm feito um trabalho maravilhoso que é este lançamento de documentos que passam informação a qualquer tipo de público, não é? Fazem chegar claro. essa informação de uma forma mais fácil, têm feito imensas lives. Não sei se o pessoal já chegou a ver, mas eu partilhei alguns documentos ou direcionei alguns links dos Uhum. temas que eles abordam. Posso fazer muito mais e quero, não é? E provavelmente vou tentar fazer mais, não é? Mas ter a minha uma rede, uma plataforma só para falar de psicologia, como a Ana Paula tem, não é? Que tem a saúde sem tabu, não é? Ainda não pensei nisso, não me passou pela Sim. cabeça, mas posso muito bem tentar planear algo assim, quem sabe no futuro, não sei. Sim, sim, seria uma boa forma também, não é? Fazer consultas como a Ana Paula faz nesse tempo de Exato, confinamento, consultas exato, online. É uma boa ideia, olha, Ana Paula exato. e Uma a boa Rede ideia. tem que se juntar, não é? Tem que se Uma juntar, juntar-se parceria aí, não é, com a Ana Paula? é mesmo, uma parceria. Estou à espera dessa consulta psicológica, ela lá, psicóloga lá, vou lá perguntar um monte de coisas na vossa live. Olha, já agora, o Chris tem uma pergunta parecida com a Ana Paula e estão aqui a discutir quem pergunta, quem não pergunta. Se tu queres voltar para São Tomé e trabalhar como psicóloga. Quero muito sim, e
acho, não sei se todo mundo sente o mesmo, mas em criança essa ideia do homem do amanhã que nós temos que ser e voltar e fazer pelo país ficou muito marcada em mim. Então, o meu objetivo mesmo é aprender o máximo que eu puder aqui ou num outro país qualquer, mesmo que isso demore 10, 20 anos, e depois realmente aplicar em Santo Tomé, porque precisa, realmente precisa. Não são só casos de alcoolismo ou de violência doméstica. Há muito mais casos, mas as pessoas não têm a noção da existência desses casos, não é? Não há estudos nessa área que possam nos mostrar outros quadros psicológicos ali em Santo Tomé. Então, eu quero sim, quero voltar muito, mas vai depender muito da família. Eu agora tenho um parceiro, não é? Tenho filho, então é complicado planear essa volta para Santo Tomé. Não vai ser tão já, mas espero que seja, sei lá, daqui a uns 20 anos ou 15 anos, 20 até é muito, uns 15 anos ou 10 anos, porque eu realmente ainda tenho muito que aprender. Santo Tomé, para atuar em Santo Tomé é preciso ter um nível muito alto de conhecimento, técnicas e estratégias para poder atuar ali. Então, quanto mais eu conseguir aqui ou noutro sítio qualquer, melhor. Já vou estar bem melhor preparada para atuar com a realidade santomense. Perfeito. Olha, com a pergunta aqui do Santola Nation, mais uma também que eu tenho idêntica, dizer se conheces alguns jovens santomenses que também fazem psicologia, e também outra pergunta que é minha e parecida é dizer se sabes quantos psicólogos nós temos em São Tomé e Príncipe trabalhando nesse momento, não de formação, mas ativos. Eu conheço, acho que alguém que aqui está na live, que é a Ana Dulce, não sei se vocês fazem ideia de quem é, mas ela também estuda psicologia, se não me engano está nesse momento, está em Inglaterra, acho eu, não sei. Também estuda psicologia e, como eu havia dito, eu só tenho mesmo contacto com um psicólogo em Santo Tomé, mas acho que o grupo não é tão grande, tanto é que eu já tinha perguntado se tinham ali ordem é impossível terem, não tem uma ordem de psicólogos em Santo Tomé, não tem nem sequer um sindicato, que é algo que acho que deviam se calhar criar, não é? Mover um grupo para serem mais unidos e terem mais estratégias e poder trabalhar melhor em cada caso e fazer ali um pouco de psicologia comunitária, não é? Infelizmente, não sei se já tiveram essa ideia, não sei se já se mobilizaram para se agruparem e realmente dar soluções a problemas da sociedade. Realmente não faço ideia de quantos são, mas sei que são poucos. Segundo o relato do psicólogo ali de Santo Tomé. O Ailton, não sei se conhecem o Ailton. Eu não sei quem é. Esqueci-me o sobrenome dele. Esqueci-me o sobrenome dele. É o único que eu tenho conhecimento. Olha, a minha irmã também fez uma licenciatura em psicologia em Cuba. Não ao mesmo tempo que a Ana Paula, mas ela também teve aquele medo, aquele receio de voltar para São Tomé e Príncipe devido às circunstâncias, não tem uma ordem de psicólogos, então como validar o teu diploma? E também já tens um mestrado e não sei o quê. É aquela complicação que os psicólogos têm e nos leva aqui ao comentário da Otávia que eu deixei aqui embaixo, que nós temos que dar bolsa de psicologia para que as pessoas sejam formadas em psicologia. Eu estava a dizer assim, em São Tomé e Príncipe não temos este hábito de procurar um psicólogo, não nessa fase, mas muito antes da pandemia. Então precisamos de psicólogos em São Tomé e Príncipe e o governo deverá ter bolsas para psicólogos. Não sei se temos bolsa para psicólogos, eu nunca...
Em Santo Tomé, as bolsas não são tão diversificadas, não é? Rondam sempre os mesmos quadros, não é? É sempre Sim, sim. gestão, é sempre medicina, engenharia e acaba por negligenciar um bocadinho as outras áreas. Provavelmente não há bolsas porque realmente não sentem essa procura da população por esse tipo de profissionais, não é? Então, Sim. antes de adaptarem bolsas e criarem bolsas, né, para psicólogos, tem mesmo que haver um processo de sensibilização e desconstrução, não é, do preconceito da psicologia, para que as pessoas tenham mais vontade de procurar esse tipo de ajuda. Aí sim, criar bolsas, não é? Criar quadros de psicologia em Santo Tomé. Porque também não vale a pena termos imensos quadros ali e não haver realmente procura Dos de pacientes, ajuda, não né? dos pacientes, claro. Exatamente, porque ninguém trabalha sem pacientes. Pois, exatamente. Alguém comentou algo aqui também parecido que diz: eu acredito que não há muitos psicólogos em São Tomé e Príncipe. Também a sociedade não permite a partilha de informações sensíveis, julgando assim o indivíduo que partilhou como, e se puderes, lutar contra esse tabu. Acho que é uma pergunta aqui: como lutar contra esse tabu que a sociedade te impõe, não é? De informações sensíveis na partilha. Falamos um pouco disso, mas ainda temos Já tempo. falamos um pouco disso, né? É como eu tinha dito, é mais sensibilização, é mais falar sobre o assunto, não é? Fazer essa tal desconstrução da atividade de psicologia, não é? Sim, sim, E que a exatamente. maior parte dos psicólogos acabam por desistir da clínica, não é? E passam para a empresarial, não é? Passam a fazer o trabalho de um gestor de recursos humanos, que é realmente aquilo que tem trabalho, não é? Dá mais Dinheiro, talvez, não sei. exato, dá mais dinheiro, então acabam realmente por cair nesta área porque a clínica é tão desvalorizada que preferem, né, para não morrer à fome, não é? Temos que pegar de algum lado. Então acabam realmente por passar para esta área do empresarial que tem muito mais saída. Não só em Santo Tomé, mas aqui também. Aqui também as pessoas acabam por optar pelo empresarial em vez do clínico. Sim, sim, sim. Olha que a minha irmã também optou por isso. Ela foi pela área organizacional, psicologia organizacional, Exatamente. porque ela disse que é mais complicado também entrar nesse ramo. É, é. Eu, E por acaso também tive imensas dúvidas na escolha da área em que queria seguir, uhum, mas optei pela clínica, realmente para fugir um pouco da monotonia, não é? Porque o organizacional acaba por cair numa certa rotina. Se bem que o sim, psicólogo organizacional é que tem que mover esta rotina, não é? Tem que inventar várias estratégias, várias atividades para que as pessoas uhum, então se sintam confortáveis no espaço de trabalho, não é? Mas claro. para mim pareceu um pouco mais monótono, então eu preferi escolher a clínica que tinha muito mais, que era muito mais vasta, não é? Que era muito mais vasta e podia-se realmente atuar em várias áreas da psicologia. Perfeito, Então, disseste Daniel. que a tua irmã atuou na organizacional, é isso? Preferiu a organizacional? Ela preferiu, sim, sim, preferiu isso. E está a Ela não trabalhar nessa gosta área muito agora. da questão. Não, não, como eu te disse, não temos uma ordem de psicólogos em São Tomé e Príncipe, então ela também não pôde ir para São Tomé e não chegou a fazer o mestrado. Então é uma área que ficou um bocadinho no esquecimento, mas ela está a tentar fazer o mestrado agora e tentar Uhum, ver se ela vai para São Tomé também no futuro e aplicar o conhecimento. Mas é um bocadinho uhum. difícil porque é aquela incerteza que nós temos também. E ela Exato, também é exato. mãe e tudo isso, então complica mais, não é? Exato, exato. E que provavelmente vão desvalorizar um pouco a área dela, não é? Porque vão perguntar, então, se eu tenho um gestor de recursos humanos, por que é que eu vou precisar de uma psicóloga organizacional, não é?
Muitas Claro. pessoas acabam por questionar estes tipos de coisas, não é? Se eu tenho alguém que faz esta função, por que é que eu vou precisar de um psicólogo organizacional? Se bem que faz toda a diferença porque o psicólogo está movido para as pessoas, não é? O gestor de recursos humanos está mais movido à produtividade, não é? Da organização. Já o psicólogo está mais movido ao bem-estar dos colaboradores, não é? Que é importante, mas a grande maioria das pessoas não tem esta noção. Esta noção. Olha, Vani, olha, nossa conversa está muito interessante aqui sobre psicologia, aprendi também imenso. Temos que apressar, temos mais ou menos 7 a 8 minutos. Quem quiser perguntar mais Ok. coisas que perguntem. Mas temos aqui a pergunta do Santala Nation, que diz como acreditas que será o mundo depois da pandemia? O mundo pós-corona, como é que será ele? Hum. O mundo pós-corona com certeza será muito mais virtual, será muito dependente da tecnologia, que já está a ser, não é? Que já está a ser, inclusive, há também um aumento, não é? De ciberdependência neste momento, as pessoas estão muito ligadas à tecnologia, todas as atividades que nós temos estão ligadas à tecnologia. Venho já a ressaltar o risco que é de estar constantemente ligada às tecnologias, não é? Ao cyberbullying, que tem aumentado imenso nesta fase da pandemia, não é? Do isolamento social. Então, eu acho que o futuro, né, o pós-Covid-19 será assim, será muito dependente das tecnologias, muito apreensivo em relação às suas atividades, a forma de estar, a forma de conviver, as relações entre as pessoas. Acho que realmente vai haver aqui um certo receio em voltar a ter o mesmo contacto, a mesma proximidade com as pessoas, não é? E o que trará também mais problemas psicológicos ainda, não é? Talvez Exatamente, algumas outras exatamente. vertentes psicológicas que vão surgir. Exatamente. Principalmente agora com os cibercomportamentos, não é? Vai lá o foco mais para as crianças que estão nesta fase de telescola, não é? Estão constantemente ligadas a redes sociais, à internet e acabam por ter acesso a conteúdos, a diversos conteúdos, não é? Criam dependência também, porque estão ali no YouTube, nos joguinhos e acabam por ter pouco tempo para outras atividades, não é, prazerosas, como estar com a família, ou tempo de qualidade com a família, ou brincar, ou saltar e pintar, não é? Sim. Então, com certeza nós vamos vão desenvolver. Quem não tinha vai desenvolver quadros de ansiedade elevadíssima, vai ter quadros de depressão assoberbados, vai ter, se calhar, muitos casos de stress pós-traumático depois desta pandemia. Então, realmente vai ser um cenário complexo. Complexo. E ela, nesse ponto aqui, a Otávia, que está aqui muito ativa. Olá, Otávia. É minha prima lá de longe. Agora, em CP, tem muitos jovens e idosos que precisam de um psicólogo. E ela diz isso pela experiência própria, eu acho. Porque São Tomé temos 3 psicólogos, são tomenses e 2 estrangeiros, se ela não se engana. Realmente é um número muito, muito baixo, não é? É um número muito falta, baixo. Sim, e que faltam psicólogos para atender esses 2 grupos de pessoas, que são os jovens e os idosos. Não é? Sim. Muito obrigada, Otávia, por essa parte. Temos aqui uma pergunta do Chris, que eu vou só colocar, que, peraí, desapareceu, que diz quais dicas... Peraí, eu vou colocar para tu veres. Consegues ver? Sim, estou a ver. Quais dicas de psicologia deixas para termos uma mente mais positiva e produtiva? Realmente, eu acho que é um bocadinho do que eu já tinha falado inicialmente, não é? Realmente é ter essa proximidade com pessoas que nós gostamos, familiares, amigos.
as atividades prazerosas são extremamente importantes nessa fase, não é? Fazer coisas que gostamos, né? Ler, ver filmes, praticar desporto, não é? Que é algo que eu também estou a tentar fazer, mas não estou a conseguir, não é? Praticar desporto, criar verdadeiramente novas coisas, dar asas aos nossos sonhos, não é? Porque às vezes nós temos vontade de criar coisas e não temos tempo para isso. Aproveitar esta fase e tentar aplicar os nossos sonhos, os nossos projetos, não é? Dar vida a estes projetos, realmente. Realmente, tens razão, tens razão. Boas dicas. Olha, Vani, uma última pergunta da minha parte antes de nós terminarmos aqui. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para adicionar, mas quais são os grupos que achas mais vulneráveis? A Tara falou aqui dos jovens e idosos, mas nessa fase do Covid, confinamento, fechamento das escolas, encerramento de atividades, né, rotinais, quais são os grupos mais vulneráveis que nós estamos a presenciar nesse momento? Okay. Os mais vulneráveis continuam a ser os velhos e os idosos e as crianças, com certeza. Primeiro as crianças, porque não esse tipo, essa situação em si é um bocadinho confusa, não é? É uma mudança de rotina muito abrupta, não é? Então eles realmente não percebem essas mudanças à volta, não percebem a situação em que estamos, então é bem mais preocupante este tipo realmente este público, não é? Que são as crianças, que realmente não têm o conhecimento acerca desta situação. Os idosos, porque até falo mais por experiência própria, porque eu já vivi e já presenciei alguns comentários por parte dos idosos, não é? Que querem aproveitar a pandemia para fazer, como é que eu posso dizer? Usar como suicídio, não é? Já não estão satisfeitos com a vida que levam, não é? Estão cansados da vida que levam e aproveitam a situação da pandemia para fazer um suicídio de uma forma mais natural. Não sei se estão a perceber o que quero dizer, não é? Então, comentários como pode vir que já chegou a minha hora ou coisas assim, são muito vistas em idosos. Eles não estão preocupados com o risco de serem contagiados ou não estão preocupados porque realmente têm já na cabeça de que se for para ser, vai ser e não vão evitar nada para que se acontecer alguma coisa, não vão evitar, querem mesmo avançar. Sim, o grupo de risco realmente são esses, são os idosos e as crianças. Pois. E até nos idosos nós temos até um problema muito grande que é em relação ao luto, não é? Lidar com o luto nessa fase de pandemia que é bem complicado, não é? Alguém com quem tu viveste a tua vida toda, não é? De repente morre, não é? Abruptamente, não é? Por causa do coronavírus. Lidar com esse luto, os processos de luto são feitos de uma forma extremamente diferente e é bem mais complicado porque não há esse contacto físico, não é? O luto em si precisa do contacto físico, do olhar, do acreditar, ter a realidade da morte, não é? E realmente o fato de não se poder ter este contacto com o corpo da pessoa complica muito mais o processo de luto, principalmente em idosos, não é? E o trabalho dos psicólogos nessa área torna-se bem mais difícil, com certeza. Falaste em dois pontos muito importantes, muito pertinentes. Queria falar aqui o dia todo sobre isso, porque eu acho isso muito interessante. Falaste da parte do suicídio, que estamos a ver muitos. Eu ouvi vídeos de pessoas que saltam em edifícios, né, prédios, porque já não aguentam estar naquele isolamento. Falaste também agora do luto, não é? Aquela fase de recuperação, de tocar, de reconhecer, aceitar que a pessoa foi embora. Foi embora, exato.
Pois, não temos esse tempo com a pessoa, não é? São Tomé e Príncipe são 7 dias. Eu sei que há países que têm 30 dias ou 3 meses, então depende do país. Então é algo muito abrupto, como tu disseste. Mas eu quero perguntar algo também como sobre suicídio, não é? Estamos a ver muitos suicídios hoje em dia. Mais e mais e mais e mais. Não sei se sabes algum tipo de estatística em São Tomé e Príncipe, ou algum caso, se ouvis falar nesse tempo do Não. Covid, algum tipo de suicídio, não sei. Sabes Não, algo? não tenho mesmo conhecimento de qualquer caso de suicídio em Santo Tomé. E se tem, provavelmente não é tão divulgado, não é tão falado Sim. como deveria ser, não é? Ah, e realmente se tiver a pessoa em si vai ser julgada, não é? Que ainda não é essa percepção por parte dos santomenses do porquê, dos motivos que levam uma pessoa a tirar a sua vida, não é? E são muitos, não é? São muitos, são motivos que se acumulam ao longo do tempo, não é? Chega a uma Uhum. fase em que a pessoa realmente já não aguenta, é um sofrimento psicológico enorme e contínuo, em que a pessoa realmente já não aguenta e prefere, não é, dar fim à vida como forma de terminar esta dor ou esse sofrimento do qual a pessoa constantemente sofreu, não é? Sentiu, não é? Sim, é algo que me toca muito, especialmente quando eu vejo jovens a cometerem esses tipos de ação, não é? Porque eu acho que o Não que é que é uma mesmo? pessoa realmente leva, o que é que leva uma pessoa a esse ponto, não A é? esse Tens que ponto, estar não é? muito baixo. Uhum. Realmente até temos o exemplo do, não sei se é o ator, é um ator, não é? O ator português que se suicidou, não é? Dizem que se suicidou em Cascais, acabou por se suicidar e as pessoas questionam, não é? Então ele tinha família, aparentemente tinha uma vida socioeconómica boa, não é? Porquê? O porquê de se suicidar, não é? E realmente é isto, é o pano que está na pessoa que tapa realmente os sentimentos, as emoções, os motivos, a origem do sofrimento, não é? Nós não conseguimos ter acesso a essas origens. E a Claro. pessoa em si, muitas vezes, nem sabe a origem do sofrimento psicológico e, e realmente Então, precisa de ajuda, não é? Há quem não procura ajuda para tentar perceber o porquê desse sofrimento. Daí da importância de realmente haver profissionais e uma procura enorme pela ajuda psicológica, não é? As pessoas colocam na cabeça de que se eu sofro, eu tenho que sofrer sozinho, não é? Tenho de aguentar sozinho, não posso passar os meus problemas às outras pessoas. E esquecem-se que realmente há pessoas habilitadas para ajudar, não é? Nesse tipo de situações. É um caso muito triste, realmente. Eu também não. Toca-me imenso imenso. Sim, este assunto do toca. suicídio, não é? Tens razão. Olha, Vaniela, a última pergunta, não é uma pergunta, mas sim que deixes aqui uma mensagem, alguma palavra aos nossos profissionais de saúde. Falo em São Tomé e Príncipe, não falo em Portugal, em Ok. Inglaterra, no Japão. Em São Tomé e Príncipe, que são psicólogos, são psiquiatras, ah, de como lidar, não é, com a situação e com os pacientes também, principalmente. Digo nesse sentido. Nesse momento do Covid, que eu digo especificamente também. Eu diria que os profissionais deviam, sei lá, tentar procurar um pouco mais de motivação, que eu acho que o problema deles é mesmo isso, é motivação, que eles perderam essa motivação ao chegar em Santo Tomé, não é? Ao ver o cenário que era na área de psicologia, acho que perderam essa motivação. Então, tentar recuperar essa motivação e realmente criar projetos que possam mostrar um pouco do que é o trabalho da psicologia, não é? O que a psicologia pode fazer na vida da pessoa. Neste cenário de pandemia, não sei se eles vão conseguir ter muito trabalho, mas podiam realmente auxiliar
os profissionais que estão ali na linha de frente, não é? Os enfermeiros, os médicos, auxiliar psicologicamente esses profissionais, não é? Que com certeza devem estar a ter um peso enorme, não é? Nós, muitas vezes nós esquecemos, não é? Eles estão ali, estão a ajudar, mas também têm os seus sentimentos, também têm as suas preocupações, as suas ansiedades, não é? Então, a melhor forma que eles têm de dar valor ao trabalho deles nesse momento seria mesmo auxiliar estes profissionais neste momento que é difícil. Claro que se houver casos em que a pessoa precise de ajuda, não é? Eles têm que estar lá, ali prontos para realmente dar a ajuda psicológica que merecem. Mas o foco, se calhar, em Santo Tomé seria mesmo nos profissionais, que são aqueles que estão em constante contacto, não é, com a doença. Tens toda a razão, tens toda a razão. Algo para acrescentar, Vani, que eu não tenha mencionado aqui, ou para quem está a ver, tens 1 minuto. Para acrescentar ao pessoal, vão tentar saber um pouco mais de psicologia, que é ótimo. Tentem analisar um bocadinho, fazer uma pequena reflexão sobre si mesmos, não é? Tentar nos conhecer é tão bom, porque ao nos conhecermos, nós conseguimos conhecer outras pessoas também, vamos criar compaixão, vamos criar empatia, não é? Vamos nos exato, solidariedade, vamos ter a capacidade de nos colocar nos sapatos das outras pessoas e tentar realmente perceber o porquê das pessoas terem certas atitudes e comportamentos sem criticar demasiado, não é? Então, fazer essa reflexão interior e pessoal é muito bom, é maravilhoso. Experimentem realmente conhecer-se a si mesmos para depois conhecer outras pessoas. Falou bonito, obrigada, muito obrigada. Eu tentei. Muito obrigada pela entrevista, pelos conselhos, pela Obrigada informação também. Bem relaxada. Espero ter conseguido tocar em pontos importantes. Para quem está muito importante, muito importante. Só para acrescentar algo aqui muito rápido, para quem está a ver, que talvez temos que falar numa próxima vez com a Vani ou não sei outra pessoa que seja psicóloga, sobre realmente o caso do suicídio, que alguém também voltou a comentar, a parte também falar sobre assunto. Dos jovens que, por falta de não terem bolsa, têm que ir para a psiquiatria, ou não conseguirem sair de São Tomé, têm que ir para a psiquiatria, por exemplo, porque não sabem lidar com essa situação. Então, são conjuntos de problemas psicológicos que nós não falamos, não é? Nós não debatemos, que temos que voltar aqui para debater isso concretamente. Então, vamos chamar mais uma vez, ou alguém para falar sobre esses problemas psicológicos que nós temos no país em concreto. Eu acho que é muito importante tocar nesse tema. Estarei pronta, vou fazer uma pesquisa nessa área em Santo Tomé e depois nós realmente podemos debater. Debater isso, sim, sim. Olha, para quem está a ver, beijinhos, obrigada por estar presente. Obrigada eu por me convidarem. Nada, linda. Beijinhos, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau.